Rio Grande do Sul e do Podemos, o convidado de hoje do Poder 360 Entrevista também é advogado e jornalista. Ele está no seu primeiro ano de mandato e é o senador Lazier Martins. Tudo bem, senador? Tudo bem, eu estou no primeiro mandato, No mas primeiro já no mandato. quinto Isso, ano. isso, É, desde 2014, né? exatamente, exatamente. Me elegi em 2014, comecei em 2015. A minha história toda é ligada ao jornalismo, telejornalismo, rádio, e durante um certo tempo, paralelamente, também advoguei. Mas a minha vida é, a rigor, na comunicação social. Senador, o senhor tem uma trajetória desde que o senhor se elegeu de bem grande parte de combate à corrupção, né? O senhor faz parte do Muda Senado, o senhor apoia desde o início a Lava Jato. Eu queria entender como que o senhor observou esse choque que teve entre o ministro Moro e o presidente Bolsonaro, que culminou com a saída do ministro da Justiça. Bem, Matheus, é verdade. Quando resolvi mudar da comunicação para a política, eu relutei muito para entrar na política. Eu estava muito bem na comunicação, numa empresa poderosa, que era a RBS, onde fiquei 28 anos consecutivos. Antes disso, eu fiquei 24 anos na empresa concorrente, que hoje é a Record. Eu fiz muitos comentários críticos, sempre tive uma posição de cobrança da política e dos políticos, porque atribuo essas grandes desigualdades sociais, brutais desigualdades que o Brasil sofre há muito tempo. Isso se deve a más gestões, à corrupção, não é, aos vícios da política. E graças a isso é que eu me elegi, sem jamais ter sido vereador, deputado ou qualquer função política. Eu me elegi concorrendo com dois grandes candidatos, entre outros, dois ex-governadores, Olívio Dutra e Pedro Simão, e me elegi com 2.145.000 votos. Bom, as minhas bandeiras sempre foram três: combate à corrupção, lutar pela educação e pela saúde pública. E assim eu tenho feito. Com relação à corrupção, eu simpatizei desde logo com a campanha do Bolsonaro, porque ele tinha duas bandeiras principais, dois pilares da sua campanha, que era combate à corrupção e abandonar o vício de aparelhar o Estado com políticos, como acontecia nos governos anteriores. Não nomear políticos nem para ministérios, nem para autarquias, nem para estatais. Isso me chamou a atenção, por isso eu votei nele. Mas, tão logo ele assumiu, poucos meses depois, ele isolou do Ministério da Justiça, o COAF, o Conselho de Controle da Atividade Econômica, eu já fiquei um pouco intrigado, porque aquele serviço do COAF estava se prestando muito bem para descobrir algumas ilegalidades, algumas ilicitudes, e por que mexer naquilo? Eu não gostei daquilo. E percebi que o Sérgio Moro também não gostou, mas acabou absorvendo aquela frustração. Com o passar do tempo, houve a tentativa de fatiar o Ministério da Justiça com a Segurança Pública. O Moro ameaçou se afastar, houve a observação dos militares ao Bolsonaro, que ele não deveria fazer aquilo, e ele voltou atrás, e o Sérgio Moro continuou. E apesar de ter recebido carta branca, ele continuava sem conseguir exercer aquilo que ele queria. Bom, no episódio decisivo, ele é muito claro, e foi agora nesse longo depoimento, acho que inexplicável, depoimento de 8 horas por tão pouco resultado, mas no essencial, ele queria saber por que mudar o diretor-geral da Polícia Federal e por que mudar o superintendente do Rio de Janeiro. Ao não encontrar soluções, ao não encontrar respostas, ele se decepcionou, comunicou que iria sair e acabou saindo realmente do Ministério. Portanto, é compreensível a atitude dele,
porque ele já estava saturado de decepções, de frustrações, e esta foi a gota d'água. Então, eu compreendo a atitude dele. Por outro lado, ficou de todo esse episódio uma grande interrogação. Qual é a causa obstinada do presidente da República em querer mudar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Que ele nunca respondeu e que culminou com aquela sutil colocação que foi a novidade do longo depoimento de agora do Moro, dizendo: Moro, você tem 27 superintendentes, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. É uma coisa incompreensível ou que enseja realmente algumas suspeitas. Tem algum mistério no Rio de Janeiro que precisa o controle do presidente da República. É o que restou desse episódio. O senhor acha que o combate à corrupção fica enfraquecido no governo Bolsonaro? É cedo para dizer isso ainda. Ele ficou num compromisso agora de restabelecer o combate à corrupção, algo que ele não tem falado, ele não tem se referido. Ultimamente, ele não só não se refere em combate à corrupção, como parece que também não mostra muita preocupação com a progressão da mortandade pela pandemia. Ele parece que só pensa em abrir a atividade econômica, o comércio, a indústria, os serviços, com o temor de que vai enfrentar um restante de governo com profundas dificuldades econômicas, o que é verdadeiro. Só que ele deveria reconhecer isso publicamente e, ao mesmo tempo, estabelecer uma hierarquia. Para ele, o que é mais importante? É a vida dos brasileiros ou a manutenção da economia? Porque se outros países fizeram este isolamento, o confinamento social, como fizeram até países que rapidamente superaram e com muita qualidade, como o caso da Coreia do Sul, de Israel e da Alemanha, por que o Brasil não poderia seguir a mesma orientação? Então, eu acho que é cedo ainda para supor que ele vai combater ou vai relegar, negligenciar com o combate à corrupção. Agora, quando ele não deu um apoio forte ao projeto anticrime do Bolsonaro, ele deixou ali uma indagação. Ali estava um instrumento maravilhoso para combater a corrupção e não teve a força dele. Não só isso, num dos itens importantes, que era o juiz de garantias, que o Moro não queria e que vai dificultar muito o trabalho da magistratura, ele deu força para o que queria a Câmara dos Deputados e não para o que queria o seu ministro da Justiça. Quer dizer, é um outro ponto que soma a favor do Moro e contra ele, Bolsonaro. Senador, nessa sua fala eu consegui pegar vários pontos que o senhor diverge do presidente em relação a como lidar com a pandemia que tem atingido o Brasil e o mundo, né? Eu queria entender como que o senhor vê os posicionamentos recentes do presidente em relação a defender a reabertura do comércio, mas principalmente em fazer movimentos de abertura do governo para setores políticos que antes ele rechaçava, como o Centrão. Pois esse é um outro capítulo. É uma outra história que está surgindo agora. Inclusive, já alguns cargos listados e que aparecem nos jornais, que seriam objeto de negociação com o Centrão, que é sabidamente um grupo que contraria a tese dele de combater a velha política. A gente sabe a história do que quer o Centrão. O Centrão quer empregos. Bom, agora, com relação à divergência com o ministro da Saúde, ele deveria ter sido habilidoso, ter negociado com o Mandetta uma fórmula de, por exemplo, abrir regiões, como fez o governador do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é hoje
um dos estados de menor índice de contaminação do vírus, porque o governo, tanto o governo estadual como o prefeito de Porto Alegre, estabeleceram regiões que eles estão chamando de bandeira vermelha, bandeira cor-de-rosa, bandeira verde. Aonde tem bandeira vermelha, não pode abrir nada do comércio. Aqui nós temos 2 regiões nesta condição, que é Passo Fundo e Lajeado. Ele poderia ter negociado essas coisas. Quando ele não negociou com o Mandetta, levou ao rompimento. E quando trouxe o novo ministro, também com o novo ministro, parece que ele não negociou esta circunstância. Então a gente percebe que veio um novo ministro, mas é um novo ministro que não está fazendo aquilo que o presidente queria. Por outro lado, o presidente não está interferindo, porque se ele interferir, ele pode perder o segundo ministro da Saúde. Aí seria um rompimento, uma desmoralização completa. Então, em resumo, e eu me sinto muito à vontade porque eu votei no Bolsonaro, o que tem se notado do presidente da República é que é um homem muito inábil. Ele não é político, ele não sabe lidar politicamente com as coisas. Ele perde a paciência com muita facilidade, é temperamental, como nessas últimas manifestações de agressão à imprensa. Esse cala-boca de ontem acho que foi o auge da sua descompostura, e aí fica muito difícil haver um entendimento para o combate à pandemia. Ele está percebendo que há um crescimento notório de contaminação, e ele tem dito quase todos os dias que está terminando, quando está acontecendo o contrário. Então, nós estamos diante de um presidente da República difícil de entender, muito dado a conflitos e inábil no tratamento de problemas como esse da pandemia e o problema político, porque é o único país do mundo que está enfrentando 3 crises. As 2 anteriores já eram grandes demais. A da pandemia, que vai ter uma duração média, acho que 2, 3 meses termina. A econômica, que vai longe, vai bastante longe, está deixando rastros aí de muito desemprego e muitas falências. E aí ele abre uma terceira crise que está sendo muito grave e que serve de objeto para os seus inimigos trabalharem contra ele, como são aqueles órgãos de imprensa com os quais ele não se dá bem e com a oposição que ele tem no Congresso Nacional. Senador, o senhor citou a relação que o presidente tinha com o ministro Mandetta e por isso ele substituiu pelo ministro Tait, que vocês estiveram aí, ouviram ele durante várias horas no Senado. E a maior parte das impressões que eu colhi junto aos senadores foi de que ele parecia meio perdido, meio sem saber para onde ele ia. Foi essa impressão que o senhor teve também? Não foi meio, não, o Matheus. Foi completamente perdido. Eu, por exemplo, fiz 3 perguntas para ele e ele não respondeu nenhuma. O Tasso Gereissati disse para ele: ministro, a que veio o senhor? O senhor não está respondendo nenhuma pergunta, o senhor está por fora de tudo. E ele passivamente quis responder, mas acabou não respondendo, e a audiência pública com ele foi uma decepção. Parece que é realmente um grande médico oncologista, mas sem nenhuma vocação para a gestão pública. E aí está enfrentando essas dificuldades. Além do mais, pressionado pela exigência do presidente da República, que quer a abertura da atividade econômica, mas que ele não pode conceder porque ele só vai agravar a situação no país, que vem se agravando, bastando lembrar que já houve 600 mortes no levantamento de ontem, né? O senhor acha que, então, acaba que a única mudança de fato do Tait para o Mandetta foi que ele não bate de frente com o presidente em relação à abertura? Você disse bem, você já respondeu. A única diferença é que o novo ministro
não discorda, não entra em desavença com o presidente da República. Ele é impassível com isso, concorda, admite, não briga, mas não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um ministro que oriente o país para que os cidadãos brasileiros saibam o que está acontecendo e o que está se fazendo. E isso não está vindo a público. Senador, agora a gente vai passar um pouco mais para a sua área de atuação na prática mesmo, que é o Congresso Nacional. E eu queria uma análise sua dos projetos que têm sido propostos pelo Congresso e pelo governo para o combate à pandemia. O senhor já disse que é um apoiador do governo Bolsonaro, mas há muitas críticas aos projetos que eles mandam, a demora em sanção de outros projetos. Como o senhor tem visto essa relação no meio da pandemia? Bom, o projeto principal, que foi a reforma da Previdência, com alguns cortes que prejudicaram a reforma, mas acabou saindo razoável. Agora, a reforma administrativa, que era para entrar, até hoje não entrou, não é? A reforma tributária também é motivo de grandes dúvidas, porque a Câmara trabalha com uma reforma, que é a do Baleia Rossi, o Senado discute a do Luiz Carlos Rauli, enquanto que a do governo não apareceu até agora, que são as grandes reformas que eram previstas para este ano e que correm o sério risco de acabarem não indo à discussão esse ano, porque na segunda metade do ano, ao que tudo indica, teremos a questão da eleição e haverá falta de quórum constantemente. Com relação à produção legislativa, ao menos do Senado, eu acho deficiente. Eu fui um parlamentar que fez campanha para a vitória do Alcolumbre, mas o Alcolumbre não tem atendido inteiramente nesse particular. Até mesmo agora, durante o processo de deliberação remota, que nós estamos obedecendo, conforme o ato número 7 da própria direção do Senado, estava previsto que só lidaríamos com matérias referentes à pandemia. Não é o que tem acontecido. Ontem mesmo tivemos duas matérias que foram as duas únicas da tarde de ontem e que demandaram 3 horas de trabalho. Nenhuma das duas tinha a ver. Uma era com relação ao restabelecimento de contratos com altos funcionários do Ministério da Agricultura e uma outra era sobre a doação de terras da União para Roraima e para o Amapá. Até fiz uma observação durante o meu discurso, minha manifestação de 3 minutos de ontem à tarde, que nós estávamos fugindo ao que estava estabelecido no ato número 7 do Senado Federal para este período. Eu tenho sofrido uma certa frustração, porque grandes temas, como, por exemplo, o voto aberto do Senado, não se discutiu nada até hoje, a questão da prisão em segunda instância, agora mesmo, dentro da pandemia, o projeto de utilização dos 2 bilhões do fundo eleitoral para socorrer as consequências da pandemia, também não se vota. E assim por diante, daria para fazer aqui uma enumeração de 2 dezenas de projetos. Tem andado muito lentamente a produção legislativa. Senador, eu queria uma análise sua agora de por que isso acontece. Eu sei que o senhor tem um projeto que o senhor tem divulgado bastante nas redes sociais de um corte de R$500 bilhão aí no orçamento do Senado para destinar ao combate à pandemia. E tem outros projetos que o Muda Senado defende muito, como a segunda instância, ou dentro da pandemia mesmo, como o direcionamento do fundão para o combate à doença. Por que isso não avança, na sua opinião? Porque não é do interesse, não é da prioridade do presidente do Senado, que, aliás, é uma divergência minha. Eu tenho, junto com a senadora Elisiane, um projeto de resolução para nós alterar o regimento interno do Senado. O regimento interno do Senado é muito antigo,
está superado e o regimento interno dá um poder demasiado absolutista ao presidente do Senado. O presidente do Senado escolhe as pautas que ele bem entender, quando quiser e como quiser. Isto não é justo, porque o Senado é um colegiado formado de 81 senadores, todos com a mesma força, o mesmo poder, a mesma representatividade. No entanto, ficam lá praticamente todos submissos à vontade do presidente do Senado. Isso está errado. Eu tenho uma proposta que deva repartir em cada reunião de líderes, que é uma outra coisa que está por ser regulamentada. Hoje em dia, a reunião de líderes é uma ficção, ela não tem previsão no regimento interno, mas é algo que existe, vamos dizer assim, informalmente. O colégio de líderes é informal, ele não é formal, não é previsto no regimento. Então, eu tenho uma proposta para que metade das pautas sejam propostas por ele, presidente, e a outra metade seja discutida pelo colegiado e então repartido meio a meio, para levar a debate tanto no chamado colégio de líderes como no plenário. Bom, nesta mesma medida, um outro projeto que eu tenho, aliás, que é uma PEC, é de mudar a sistemática da indicação dos ministros do Supremo. Está visto que os ministros que são indicados pelo presidente da República acabam com um dever de gratidão com o presidente. Basta ver os votos que tivemos aí durante a segunda instância, voto do Toffoli, do Lewandowski, são alguns, Gilmar Mendes, são ministros que têm compromissos com os presidentes que os indicaram. O Lula e a Dilma são responsáveis por 8 dos 11 ministros do Supremo. Isso deu um aparelhamento político ao Supremo Tribunal Federal. Então, a proposta que eu tenho é de que os ministros do Supremo sejam escolhidos por uma comissão de juristas, 7 juristas, provindos de vários setores, da OAB, do Supremo, dos tribunais superiores, da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria Pública. Então, após a vacância, esses juristas se reúnem em até um mês, fazem uma lista tríplice com personalidades de notório saber jurídico e encaminham essa lista tríplice para o presidente da República, que aí sim vai escolher um e mandar para a sabatina do Senado. É uma outra mudança que eu acho que se impõe. Esse sistema aí está falido, porque aquele que é indicado, além de ele ter uma gratidão com o presidente da República, ele mostra que o Supremo não é independente. E a Constituição brasileira diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas aí eu pergunto, qual é a independência que tem o Supremo, que é um dos poderes, se ele é formado por outro poder? Ele não deixa de ter uma certa submissão ao Executivo. E isso está errado. Mas, o que mais? Espero também que a gente volte a discutir a questão da prisão em segunda instância. E são muitos. Eu tenho 71 projetos em andamento no Congresso Nacional. Senador, e já caminhando mais para o final da nossa conversa, nas minhas pesquisas eu vi que o senhor tem mais de 50 anos de profissão, como o senhor mesmo já relatou para a gente, no jornalismo, na comunicação social, é o seu berço. Eu queria que o senhor falasse para a gente como que o senhor viu e se sentiu nos últimos eventos que tiveram no domingo e depois, dias depois, o presidente mandando os jornalistas calarem a boca na frente do Palácio da Alvorada e antes eles sendo agredidos na manifestação pró-governo. Matheus, eu entendo que essa questão ela se divide em duas partes. Bolsonaro tem uma cisma, tem um conflito com alguns órgãos de imprensa, principalmente Rede Globo, Folha de São Paulo e Revista Veja, que não deram apoio, que criticaram muito ele na campanha,
ele, quando assume, ele manda cobrar as dívidas da Globo, ele corta os patrocínios, e só que ele passou a confundir toda a imprensa brasileira com esses três órgãos com o qual ele tem incompatibilidade. Isso é injusto. Então, essa generalização está fazendo mal para a imprensa brasileira, para a liberdade de imprensa, e está fazendo mal para ele, porque na medida em que ele ataca toda a imprensa, ele passa a ter a imprensa adversária dele. E por isso, eu acho que ele vai continuar sofrendo muitos ataques e poucos apoios, sendo obrigado agora a recorrer ao Centrão, que é um grupo fisiológico e aonde ele foi encontrar refúgio para enfrentar os futuros projetos do Congresso. Senador, muito tem se falado por causa disso, por causa da crise política, mas eu queria a sua opinião como congressista. O senhor enxerga alguma ameaça real à democracia brasileira ou não? Eu acho que não há lugar para isso no momento, porque nós já temos duas graves crises, já tínhamos duas, sanitária e econômica. A política, se levasse a uma tentativa de processo de impeachment, seria o caos completo, porque paralisaria quase que toda a atividade política no Brasil, paralisaria o Congresso, criaria um clima de conflitos, de perturbações sociais, de toda a ordem. Por outro lado, já se percebeu que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não tem nenhuma tendência para acolher qualquer pedido de impeachment. O risco que ele corria é com relação ao Celso de Mello, que já há um mês atrás deu uma declaração dizendo que Bolsonaro não tinha condições de ser presidente da República. E na medida em que o Celso de Mello determinou a abertura do inquérito, ele criou uma ameaça, e que foi agravada depois com o segundo inquérito do Alexandre Moraes, com relação ao segundo episódio de ofensas ao Congresso e ao Supremo. Mas eu acho que a situação passou a ser aliviada pelo procurador-geral Augusto Aras, quando convocou ou pediu também a ouvida dos 3 ministros militares. Ora, ele ouvindo os 3 ministros militares, esses aí colocarão água fria na fervura, e eu acho que vão neutralizar o depoimento do Sérgio Moro e esse processo tentado, tanto pelo Celso de Mello quanto pelo Alexandre de Moraes, eu acho que tudo isso vai acabar indo por arquivamento. Entendi. Senador, a gente vai agora para a parte final da entrevista, que eu vou citar vários temas controversos dos últimos anos políticos do Brasil e o senhor só fala se é contra ou é a favor. Tudo bem? Se quiser explicar rapidamente, também pode. O primeiro tema é a flexibilização do aborto. Sou contra. O segundo é a liberação do consumo recreativo de drogas mais leves. Sou contra. Autonomia política e operacional do Banco Central. Eu sou a favor. Boa. Liberação do porte de armas. Em parte, eu acho que para moradores em zonas despovoadas, não é? Eu acho que aí você falou porte? O porte de arma. Não, o porte eu sou contra. Eu sou a favor a posse. Entendi. A posse, mas não ao porte. Entendi. O próximo é escola sem partido. Bom, claro que as escolas não devem ter partido político, é evidente. Próximo é sistema de capitalização lá na reforma da Previdência. Eu achava que um misto seria o ideal. O trabalhador que tem uma certa renda, vamos dizer, acima de 5 salários mínimos, pudesse fazer capitalização como forma de garantir a sua futura aposentadoria. Mas pessoas dos salários mais baixos, não. Esses deveriam e devem continuar sujeitos à proteção do Estado. Entendi. Redução da maioridade penal
para menos de 18 anos? Eu acho que não, eu acho que deve continuar com 18 anos. E a última, que é imunidade tributária para as igrejas. Eu acho que não, eu acho que tem que pagar, né? Todos são iguais perante a lei. E isso que eu sou católico, sou frequentador, de vez em quando, sou frequentador da igreja. Mas acho que deveria pagar, acho apenas que poderia pagar um tributo menor. Entendi. Essa foi a nossa entrevista com o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senador, por ter nos atendido. Tá bom. Tá bom, sempre às ordens, Matheus, às ordens. Um Até a abraço. próxima, um abraço.